foram todos aqueles soldados do rei da Síria. O profeta chegou para eles e disse assim: olha, eu vou conduzindo vocês até o homem que vocês procuram, até o homem em que vocês querem chegar. E o profeta guiou eles até o rei de Israel. Quando ele chegou lá, a Bíblia diz, irmãos, aleluia, que o profeta orou e disse: Senhor, agora pode devolver a vista, a visão a estes soldados. Então de repente a vista voltou, a visão voltou para os soldados, e quando eles viram, eles estavam diante do rei de Israel, aleluia. O rei de Israel disse para o homem de Deus: homem de Deus, vamos ferir esses soldados todo a espada, ou seja, vamos matá-los, vamos acabar com eles. E o profeta disse: não, nós não vamos matá-los. Aquele que tu tomar com a tua espada, este tu vai matar, este tu vai destruir. Mas tem uma coisa: prepara uma mesa perante esses homens, prepara uma refeição, alimenta bastante eles e manda eles de volta para o seu senhor. Escute só, a Bíblia diz que o homem de Deus, ou seja, o rei de Israel, ele preparou uma mesa, colocou ali um grande banquete, e aqueles soldados se alimentaram, comeram e voltaram para o rei da Síria. Quando eles chegaram lá, anunciaram todo o fato para o rei da Síria, disseram toda a história que tinha acontecido. A Bíblia diz que o rei da Síria então se levantou, pegou muitos soldados, pegou mais guerreiros e foi e cercou a cidade de Samaria, e começou a vir uma grande fome na cidade. Por quê? Porque ninguém entrava, irmãos, ninguém saía de dentro da cidade. Os homens dali da cidade não tinham acesso para comprar alimento, para trazer alimento, e começou a haver muita fome dentro daquela cidade. Escute só, há um ponto até que a Bíblia diz que as suas próprias mães, elas cozinhavam os seus próprios filhos para poder se alimentar. Quando foi um dia, diz a Bíblia, que o rei de Israel passava em frente ao muro, de repente uma mulher gritou e clamou e disse: olha, acode-me, ó rei. E o rei disse: olha, se o Senhor não te acode, como é que eu vou te acudir? Aleluia. Se o Senhor não te atende, como é que eu vou te atender? Mas ele perguntou para a mulher e disse assim: o que está acontecendo? E a mulher disse assim: olha, rei, ontem nós pegamos o meu filho, colocamos dentro de uma panela, dentro de um tacho, matamos o meu filho, cozinhamos ele e comamos o meu filho, eu e esta mulher, para saciar a minha fome. E hoje é o dia de ela matar o filho dela, de ela cozinhar o filho dela, porém ela escondeu e não quer colocar o filho dela, aleluia, para nós comer, para nós se alimentar. A Bíblia diz, irmãos, que o rei de Israel ficou furioso, se levantou e disse: não, eu vou acabar com o profeta Eliseu, vou arrancar a cabeça dele. Pegou o mensageiro e disse: olha, vai até o profeta Eliseu e diz para ele que eu vou arrancar a cabeça dele. Mas Deus falou com o profeta e disse assim para o profeta: eis que o perturbador, o rei de Israel, está mandando mensageiro ao teu encontro. E a Bíblia diz que ele estava sentado na sua casa com os anciãos, e de repente ele disse: olha, eis que vem um mensageiro ao nosso encontro dizer que o rei de Israel vai arrancar a minha cabeça. Mas tem uma coisa: quando ele chegar nas portas da cidade, na porta da nossa casa, vocês fechem a porta, joguem ele para o lado de fora, aleluia, porque o Senhor vai prover de uma grande bênção, de um grande avivamento. Deus vai prover de muitas bênçãos, aleluia. Vai haver muito alimento, vai haver muita bênção diante do Senhor. E a Bíblia diz então que o mensageiro chegou, eles trancaram a porta, botaram para fora, aleluia. O profeta tinha dito que no outro dia haveria uma grande abundância de pão, aleluia. Mas o homem não acreditou. O capitão do rei, ele disse: porventura, ainda que Deus abra as janelas dos céus, isto pode acontecer. O profeta disse: pode, tu vai vir com os teus olhos, porém tu não vai participar. E a Bíblia diz no texto que nós temos, irmãos, que haviam 4 homens leprosos à porta de Samaria, 4 homens leprosos
que não estavam dentro da cidade. E eu comecei a estudar, a ver a história de uma pessoa leprosa na antiguidade. A Bíblia diz que eram pessoas que não tinham, aleluia, acesso no meio do povo, que não tinham comunhão com o povo. Eram pessoas rejeitadas, pessoas deixadas de lado, pessoas que não participavam, posso dizer assim, muitas das vezes de grandes oportunidades, de grandes eventos. Eram pessoas que eram rejeitadas pelo povo, mas ali estava na porta de Samaria aqueles 4 homens leprosos, homens que foram rejeitados, que foram deixados de lado. E a Bíblia diz então que num dia aqueles 4 homens se levantaram e disseram assim: se nós ficarmos aqui na porta de Samaria, nós vamos morrer de fome, nós vamos padecer, nós vamos à míngua, nós vamos cair por terra. Mas tem uma coisa, então nós vamos se levantar e vamos até o arraial do Sírio. Nós vamos lá ver, porque se nós chegarmos lá e eles nos matar, tão somente nós vamos morrer, mas se eles deixar nós vivos, tão somente nós viveremos. E a Bíblia diz, entenda só, irmão, que aqueles 4 homens se levantaram, foram até dentro do arraial, e Deus pegou, colocou um ruído de guerra, um ruído de muitos carros, de muitos cavalos, a um ponto que aqueles sírios fugiram, deixaram as suas tendas, deixaram as suas vestes, deixaram seus alimentos. E quando aqueles 4 homens chegaram ali, a Bíblia diz que não havia ninguém. Eles saciaram a sua fome, pegaram veste, pegaram ouro, aleluia, se levantaram e disseram: não, quando for no crepúsculo de manhã cedo, nós voltamos dentro do arraial. Quando foi de repente, eles se levantaram, retornaram dentro do arraial e encontraram outra tenda vazia. De repente um olha para o outro e diz assim: porventura hoje não é dia de boas novas, não é dia de novidade. Eles disseram: não, vamos se levantar e vamos até a cidade anunciar para o rei que Deus está nos abençoando, que aqui tem alimento. Sabe o que eu aprendo aqui, que eu pude ver, irmão? Eram 4 homens rejeitados, eram 4 homens deixados de lado, mas escute uma coisa: eram homens que Deus escolheu, eram homens que Deus levantou para saciar a fome de Samaria. Dentro de Samaria, escute só, enquanto a porta estava fechada, enquanto a porta estava trancada lá dentro, irmão Nelson, tinha guerreiro, tinha homem de pedestal, tinha homem de diploma, mas ninguém se levantou, pastor, para dizer: eu vou no arraial, eu vou de encontro com o Ciro. Mas aqueles 4 homens leprosos, falsos escolhidos por Deus, eles se levantaram para ir lá. E nesta noite eu quero te dizer, irmão, que o Senhor conta contigo nesta obra. Você é vaso escolhido de Deus para entrar no arraial para adorar o Senhor. Levanta a cantar para glorificar Jesus. Olha aquela nascida para não cair. Aleluia. Eram 4 homens que ninguém acreditava. Eram 4 homens leprosos que ninguém acreditava, que ninguém, aleluia, posso dizer assim, dava nada por eles. Mas eles se levantaram e foram até dentro do arraial dos sírios. A cidade estava cercada, irmão. Como eu disse, ali existia guerreiro, existia pessoas de frente, mas não tiveram coragem, não tiveram coragem para se levantar, para ir dentro do arraial. Mas aqueles 4 homens foram lá dentro do arraial. De repente eles se levantaram e disseram: não, hoje é dia de boas novas, vamos anunciar a casa do rei. Escute só, quando eles vinham, aleluia, ao encontro de Samaria, que chegaram no portão, eles começaram a dizer: os sírios foram embora, lá no arraial tem alimento, lá no arraial tem pão, lá no arraial tem água. Quem sabe alguém dizia assim: não é o leproso, não é o fulano, não é o ciclano. Eu quero te dizer, não, que tem muita gente olhando para a lepra, tem muita gente desprezando, mas Deus, nesses últimos dias, Deus vai levantar leproso, Deus vai arrancar